Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos então ao roteiro 9 de língua portuguesa. Então, o roteiro 9, ele começou falando sobre o dia 8 de junho, que é o Dia Mundial dos Oceanos, e também nos apresentando a década dos oceanos, que foi instituída pela ONU. Vocês sabiam que o fundo do mar ele é mais desconhecido que o solo lunar? Interessante, né? No roteiro 9, o gênero textual que nós vamos trabalhar vai ser a entrevista. É um gênero bem conhecido da gente, né? Para que serve uma entrevista? Ela serve para nós obtermos depoimentos, informações ou dados pessoais ou profissionais de pessoas que se destacam em diversos campos da sociedade, entre muitas outras funções, tá bom? Qual é a estrutura da entrevista? Como ela se apresenta? Ela vai apresentar um título, algumas apresentam o subtítulo, tem uma introdução, que é um parágrafo apresentando o assunto ou apresentando o entrevistado, a entrevistada, e o roteiro, né, que é a entrevista propriamente dita, que é onde você olha e já reconhece aquele texto como sendo uma entrevista. Então, a entrevista, ela tem um roteiro. Esse roteiro, ele pode ser um roteiro estruturado ou um roteiro fechado, onde as questões são previamente estabelecidas e ele é fixo. As questões elas não são alteradas. Pode ser um roteiro semi-estruturado, também chamado de semi-aberto, onde as questões são previamente estabelecidas, assim como no roteiro estruturado, porém é possível acrescentar outras perguntas no decorrer da entrevista. Acrescentar ou eliminar, tá bom? Dependendo do que o entrevistado esteja falando, você pode fazer umas adaptações no seu roteiro. E também tem o roteiro não estruturado, ou roteiro aberto. Ele vai seguir o tema da entrevista, porém de uma maneira mais flexível. Ele dá maior liberdade entre o entrevistador e o entrevistado, como se fosse um bate-papo. Então, no nosso dia a dia, nós encontramos as entrevistas escritas, né? Tem a foto aí de uma. Então, vocês percebam que essa apresenta um título, né? Ela não apresenta o subtítulo, mas ela apresenta o título, a foto da entrevistada, tem ali uma introdução e a estrutura da entrevista, que é aquela estrutura de perguntas e respostas. Percebam que eles até mudam as cores quando a fala é do entrevistador, né? Tá em azul. E a resposta da entrevistada está em preto, para diferenciar quem está falando ali no diálogo, tá bom? E nós temos a entrevista oral, que nós vemos bastante em telejornais ou em programas que são específicos de entrevistas. Bom, além dos programas de entrevista, né, aqueles programas mais irreverentes ou uns programas mais sérios, nós também encontramos as entrevistas psicológicas, nós encontramos as entrevistas de emprego, não é mesmo? Então, vocês percebam que o gênero entrevista, ele é bem amplo. Então, vamos à nossa tarefa de língua portuguesa. Então, está escrito assim: leia abaixo um trecho de uma entrevista sobre os oceanos, com a bióloga Leandra Gonçalves, coordenadora do programa Costa Atlântica, a um site de notícias. Então vejam aí que deu a introdução da entrevista. E aí começa a pergunta, né? Então o Instituto vai perguntar:
Qual a função dos oceanos para garantir a sustentabilidade do planeta? E aí a entrevistada, Leandra Gonçalves, vai responder. Os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e têm uma importância fundamental para regular todo o equilíbrio climático do planeta. Além disso, são considerados uma das principais fontes de proteína para alimentar a população brasileira e um dos ambientes onde se encontra a maior taxa de biodiversidade. Essa entrevista na íntegra está nesse site que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, tem aí o trecho com a pergunta e a resposta, a pergunta do Instituto e a resposta da Leandra. E vem a pergunta do roteiro para vocês. Então tá assim. Analisando o trecho da entrevista acima, é possível imaginar a estrutura do texto? Opa, bem fácil, né, gente? Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Sim, né? Nós conseguimos imaginar a estrutura de uma entrevista. E aí continua. Em caso afirmativo, caso vai ser sempre afirmativo, né? Que vocês sabem qual é a estrutura. Como você acha que seguiria essa entrevista? Fácil, né, gente? Bem fácil essa pergunta. E aí, na pergunta 2, vocês têm, no trecho, os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e têm uma importância fundamental, e aí continua, né? Reticências quer dizer que continua esse texto. Explique qual é a função do acento diferencial na palavra destacada. Então, a palavra destacada é o tem, né? Que está com acento circunflexo. E ele quer saber por que esse tem um acento circunflexo. Tem uma explicação aqui nesse link, tá bom? Uma explicação bem legal, é um vídeo. Mas eu acredito que muitos de vocês já saibam essa resposta, né? Quando vocês vão dar essa resposta, vocês vão estar mobilizando conhecimentos na parte de concordância verbal e do acordo ortográfico. Legal, né? Então tá bem gostoso o roteiro 9 de ser desenvolvido, de ser respondido. Espero que vocês participem, mandem as respostas hoje ainda, tá bom? E eu vou ficar com vocês até às 11h25. Beijos a todos, fiquem com Deus, se cuidem, bons estudos!